A partir de agora, vamos entrevistar aqui o Jogo do Poder. Eu chamo a sua atenção para essa entrevista muito especial, muito importante, o cientista político Alberto Carlos Almeida, que é autor de vários best-sellers, dentre os quais A Cabeça do Brasileiro e A Cabeça do Eleitor, é consultor de empresas, instituições de mercado financeiro, partidos e políticos. Tem um blog na Veja e já foi colunista do Valor Econômico e do Poder 360. É especialista em pesquisa de opinião e marketing político, transitando entre empresários, jornalistas, políticos, intelectuais e acadêmicos, sempre sem jamais perder o contato com a riqueza da nossa sociedade brasileira. Então, é com muita satisfação, com muito orgulho que o Jogo do Poder, a partir de agora, entrevista o cientista político Alberto Carlos Almeida, referência nacional na nossa área que a gente discute aqui diariamente na política. Olá, seja muito bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, pessoal. É uma satisfação estar aqui nesse programa falando para vocês, enfim, para o público do Nordeste, para o público do Piauí. Eu tenho vários pés no Nordeste, né? Meu pai é cearense, minha mãe é lagoana, eu fui criado no Rio, mas nasci em Maceió. De modo que conversar com vocês é se sentir em casa, eu me sinto em casa. Muito bacana, esse feedback para a gente também é muito agradável. Saiba que aqui a gente reúne jornalistas, jogadores e jogadoras, nós estamos no Jogo do Poder, diariamente para falar sobre política, para falar sobre eleições e para falar sobre pesquisa eleitoral. Então, todo mundo aqui com muito prazer. A Sávia e a Kátia, que são duas jogadoras, quando souberam que iam entrevistar, ficaram bastante felizes, porque já acompanham o seu trabalho há bastante tempo. Que bom, legal. Olha, ótimo, legal, satisfação. E falando sobre pesquisa eleitoral, a gente está no momento do país onde, especialmente depois do primeiro turno, as pesquisas ganharam o centro da discussão política. Isso onde parte avalia um erro das pesquisas e parte aponta que não houve erro, que a pesquisa representa uma fotografia, um retrato de momento, que se precisa olhar o filme. Eu queria, com toda a sua experiência, que o senhor fizesse para a gente uma avaliação das pesquisas eleitorais no primeiro e no segundo turno da eleição no país. Olha, elas erraram realmente. Essa coisa de que é um filme, a gente viu o filme antes do primeiro turno. Aliás, o filme vem lá de trás, do ano passado. Então, o que disse o filme para nós? Veja, as pesquisas acertaram uma coisa e erraram em outra. Ambas são importantes. O que elas acertaram? Acertaram na liderança de Lula, no segundo lugar de Bolsonaro. E acertaram outra coisa também nisso, nessa liderança. Uma grande estabilidade. Não houve mudança abrupta da liderança de Lula, nem Lula subiu muito, nem caiu muito. E Bolsonaro, no ano passado, durante o ano passado até dezembro, ele piorou um pouco. De dezembro a março ele melhorou e aí ficou estável de março até o primeiro turno. Então, essa história, as pesquisas contam corretamente, as principais certamente. Qual é a parte errada da história? É a distância que estava entre Lula e Bolsonaro. Eu compilei todas as pesquisas públicas e eu vi que, por exemplo, de março até o primeiro turno, elas davam uma distância média de Lula, uma vantagem de Lula para Bolsonaro, da ordem de 10 pontos percentuais, e na urna acabou 5. Então, as pesquisas foram incapazes de medir corretamente a intenção de voto de Bolsonaro. Isso daí foi um fato no primeiro turno. Não há o que dizer, porque quem argumenta para defender as pesquisas, dizer que elas não erraram, diz o seguinte: o eleitor mudou de voto na última hora. Não, ele não mudou. Lula, muito conhecido, já governou o país por 8 anos, nunca saiu da mídia. Bolsonaro, muito conhecido, governa o país há praticamente 4 anos, ocupa a mídia de uma maneira muito intensiva desde que foi eleito, desde que se tornou presidente. Então, quem estava decidido, estava decidido. Simone Tebet e Ciro Gomes, candidatos realmente menores, com uma proporção de votos muito pequena. Então, houve um problema metodológico nas pesquisas, nas principais, repito, que elas inflaram, né? Elas não conseguiram chegar no eleitor de Bolsonaro e chegaram mais no eleitor de Simone Tebet e de Ciro Gomes.
Isso foi um erro. Então, esse foi o erro do primeiro turno. E eu já detectei o erro do segundo turno. Tá? Várias pesquisas começaram inteiramente erradas no segundo turno, dando, por exemplo, uma vantagem de Lula sobre Bolsonaro em votos válidos da ordem de 10 pontos percentuais, da ordem de 8 pontos percentuais. Isso também nunca aconteceu, tanto é que elas corrigiram agora. Agora, essas mesmas pesquisas estão dizendo que a vantagem é de 5, de 4, e aí todo mundo acha que Bolsonaro se aproximou de Lula. Não, não se aproximou. Desde que acabou o primeiro turno, a distância de Lula em relação a Bolsonaro é a mesma, e ela é muito parecida com o resultado da urna, com o resultado do primeiro turno. Então, as pesquisas contaram para toda a sociedade brasileira uma história errada, importante no primeiro turno, e agora a gente tem tempo de corrigir. Agora já era, quer dizer, no próprio segundo turno, estão contando essa história de que Bolsonaro se aproximou de Lula, quando não é verdade. Isso se deve ao erro das primeiras pesquisas realizadas depois do primeiro turno. A pergunta agora é da jornalista Kátia D'Angelis. Boa tarde, professor. Satisfação muito grande estar aqui, podendo ter essa oportunidade. Quando a nossa produtora falou da entrevista e o Ananias agora citou todo esse nosso contexto, eu lembrei, agora assistindo a entrevista também com o Abraham, da Atlas Intel, uma pesquisa que acertou bem e que tem uma metodologia diferente, né? Ela é internet, é diferente dos outros institutos. E aí lembrei de um capítulo do seu livro A Cabeça do Eleitor que fala exatamente sobre essa questão dos vieses e das metodologias. A sociedade, ela muda, a cabeça do eleitor, ela muda, esses comportamentos, eles são mutáveis. A gente tem essa ideia de que pesquisa tem que acertar 100%, né? Isso é um pouco culpa até da própria imprensa, da maneira como ela coloca essa questão de pesquisa eleitoral. O senhor acha que a partir de agora, os institutos e até mesmo a gente, a sociedade, vai passar a cobrar mais e ver melhor essa questão de como funcionam as pesquisas eleitorais, novos métodos, novas análises, novas correções terão que ser feitas. E como o senhor enxerga essa questão de CPI, de criminalizar erro de pesquisa? Qual é a sua opinião sobre isso? Criminalizar é um absurdo, não faz o menor sentido. Isso é um absurdo, por um lado. Outra coisa que seria importante acontecer, não, uma coisa que seria isso eu acho que não vai acontecer. Eu acho que, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, caso seja aprovado alguma coisa nessa direção, vai julgar que isso é uma restrição à liberdade de expressão. Bom, isso é uma coisa, como a gente costuma dizer, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As empresas de pesquisa são muito defensivas com relação a isso. Eu vejo gente de empresa de pesquisa sempre dizendo: a minha metodologia é perfeita, é certíssima. O que aconteceu foi que o eleitor mudou. Isso é outro absurdo também. É como se você tivesse estabelecido lá atrás uma metodologia, essa metodologia fica sendo sempre a mesma, toda vez que erra, não é culpa da metodologia, toda vez que erra é culpa do eleitor, a responsabilidade é do eleitor. Será mesmo? Claro que não, algumas acertam mais, outras acertam menos. Inclusive, até comentando, viu, Kátia? A Atlas errou também, ele é bom de marketing, acertou. Quem mais acertou foi o Paraná Pesquisas. Quem mais acertou foram as empresas que fizeram pesquisa por telefone, não foi nem internet, nem face a face. Agora, por que a pesquisa por telefone acertou mais? Nem quem fez a pesquisa sabe. Provavelmente ela acertou mais por razões que não são as razões corretas, que seria ter uma metodologia de chegar realmente no eleitor de Bolsonaro, porque as telefônicas talvez entrevistem mais gente com determinado perfil, que é mais eleitor de Bolsonaro, não é uma amostra tão correta da população brasileira. Agora, no segundo turno, a tendência das pesquisas, desde que feita uma ponderação correta, é de acertar mais. Eu acho que o debate seria importante, mas eu não acredito que vai acontecer, viu, Kátia? O que acontece em outros países? O que aconteceu nos Estados Unidos? Você estabelece um comitê de pessoas especialistas, preferencialmente somente professores universitários, que não tenham relação com as empresas de pesquisa, e você solicita, é claro que as empresas têm que ser voluntário isso, você solicita que as empresas abram seus bancos de dados utilizados durante o processo eleitoral. E esses analistas vão se debruçar e vão avaliar isso. Isso é uma coisa séria, não é uma coisa que seja... É uma coisa até que deveria ser guardado o sigilo do processo, não dos resultados, evidentemente, mas de todo o processo, a própria base de dados. Deveria ser guardado o sigilo para que ninguém desse comitê vazasse a base de dados,
e se acontecesse isso, alguém fosse responsabilizado. E aí realizar um estudo sério sobre o que realmente aconteceu. Você irá detectar que tiveram pesquisas que seguiram os caminhos corretos e outras não. Eu só acho que isso não vai acontecer, infelizmente. Isso já acontece em poucos países, né? Já aconteceu nos Estados Unidos, já aconteceu lá atrás, em 1997, houve um erro famoso no Reino Unido. A busca de aperfeiçoamento das metodologias, ela tem que ser contínua, o eleitorado muda. O eleitorado, no passado, por exemplo, as pessoas mais pobres não votavam tão maciçamente no candidato PT, hoje passaram a votar. Já vem, né? Isso vem vindo das últimas eleições. Só que essas pessoas se abstêm mais. Então, isso muda, isso cria um problema para uma metodologia que foi estabelecida lá atrás. Ela vai ter que mudar e se adaptar a isso. Então, as empresas de pesquisa não fizeram isso. Insistem numa posição muito defensiva, a posição que coloca a responsabilidade na mudança no fim, na mudança à noite, no sábado à noite, da metodologia do eleitor. Isso não é verdade. Os candidatos são muito conhecidos. Essa mudança não existiu, como se diz por aí. Não é verdade isso. Eu lamento, viu, Kátia? Eu acho que a criminalização é um absurdo, mas também é muito errado que não haja uma análise criteriosa e científica das bases de dados, das pesquisas feitas agora. Pesquisa é sim para fazer prognóstico. Eu vi gente que coordena a pesquisa dizendo: a pesquisa não é para fazer prognóstico. Como não? Então, eu te pergunto, por que a gente faz pesquisa se não é para fazer prognóstico? Você faz pesquisa para tentar entender o que vai acontecer no futuro, para tentar prever o que vai acontecer no futuro. Pode errar? Pode. Agora, o que você não pode é ficar congelado no tempo, sempre dizendo que a sua metodologia está correta e nunca realizar nenhum tipo de aperfeiçoamento. Esse é o grande absurdo hoje no Brasil. Pergunta agora da jornalista Sávia Barreto. Professor, eu digo professor porque sou aluna dos seus cursos, já comprei. Que honra, que felicidade, Flávia, muito legal isso. No seu último livro, A Mão e a Luva, o panorama que é traçado é de uma vitória do ex-presidente Lula, porque a gente tem o maior problema percebido pelo eleitorado e tem aquele que vai solucionar. No caso, o maior problema tem a ver com a inflação, com a queda do poder de compra da população, e o ex-presidente Lula tem uma trajetória de resolução desses problemas por conta dos mandatos, né? Muito bem avaliado quando ele deixou a presidência da República. No entanto, o senhor tem falado também sobre efeitos de mídia, né? Principalmente tem pesquisas nos Estados Unidos nesse sentido. Algo que poderia acontecer na reta final da eleição e mudar drasticamente o rumo da eleição. Então, eu queria que o senhor contextualizasse, trouxesse para a gente aqui no Brasil o que poderia acontecer desse efeito de mídia e se a tendência de fato o senhor mantém o que foi colocado ali no livro A Mão e a Luva, né, dessa vitória do ex-presidente Lula, seria aí por uma margem de 5 pontos. Queria saber se o senhor mantém esse panorama. Sim, eu acredito que Lula permanece sendo favorito, o eleitorado tem uma rigidez grande. As pessoas que votaram em um candidato, isso vale também para a eleição estadual, vale para a eleição para prefeito. A decisão mais difícil de ser tomada é a decisão de primeiro turno. A pessoa vai lá, entra na cabine de votação, digita o 13 e aperta o confirma. Digita o 22 e aperta o confirma. Ela tomou a decisão mais difícil. Então agora ela só vai precisar repetir isto no segundo turno. Ou seja, os dois candidatos que vão para o segundo turno, eles têm que tentar obter votos que não eram deles. E esses votos, logo em seguida, o primeiro turno foi num domingo, chega segunda, terça-feira, o eleitorado todo já sabe quem foi para o segundo turno, e as pessoas que votaram em Simone, Ciro e outros candidatos já têm uma visão de quem que eles vão votar. Então, eles já, de alguma maneira, decidiram. Provavelmente, lá durante o primeiro turno, eles já tinham isso em mente. Eu vou votar na Simone, mas eu sei que ela não vai para o segundo turno, portanto, eu tenho em mente que vou votar nesse, naquele. Então, Lula permanece sendo favorito, tal como está no livro. O que é o efeito de mídia, tá, Flávia? E que, se alguém está muito próximo, né, o efeito de mídia é uma coisa que se dissipa. É um noticiário muito negativo sobre alguém, ou muito positivo também pode ser, e que passa um tempo, volta à estaca zero, volta à estaca diante do noticiário. Isso aconteceu nas eleições da Espanha de 2004, em março de 2004, a eleição num domingo, há aquele atentado famoso na estação de trem de Atocha, 200 pessoas morreram, isso foi numa quinta-feira. O governo era o governo conservador do PP, do Partido Popular.
O governo disse que o atentado tinha sido feito pela organização terrorista ETA, lá do País Basco, e não foi. Logo em seguida, ali naqueles dias mesmo, se detectou que ali eram grupos radicais islâmicos, cujo objetivo era interferir na eleição, inclusive, por conta da postura do governo conservador com relação ao combate ao islamismo. E aí, quem venceu, o Partido Conservador caminhava para ganhar, o PP, né, o Partido Popular caminhava para ganhar, e acabou perdendo a eleição. Quem venceu foi José Maria Aznar, né, com o PSOE, o Partido Socialista Operário Espanhol. Esse efeito de mídia se dissiparia, só que como ele foi muito em cima da eleição, não deu tempo para se dissipar. E aí alterou o resultado da eleição. Precisa acontecer uma coisa dessa magnitude no Brasil, que eu acho improvável. Eu acho improvável. Efeitos de mídia, hoje em dia, inclusive, quando isso aconteceu na Espanha, em 2011, nós já tínhamos uma internet, as pessoas já usavam e-mail, mas não existia WhatsApp, não existia Facebook, não existia Twitter, não com a importância que tudo isso tem hoje, né? Tinha lá Orkut. Então, a mídia ficou muito fragmentada, por um lado, e ela tem muitos concorrentes hoje em dia. Eu não estou dizendo que não possa ter um efeito de mídia, simplesmente eliminando essa possibilidade. Mas a gente fica pensando, o que será um atentado? Né? Eu vi gente falando, porque são muitos rumores na internet, né? Que a campanha de Bolsonaro irá colocar pessoas vestidas de vermelho para invadir as igrejas. Olha, eu acho que isso não vai acontecer, eu acho que é muito mais... Né, são delírios de militantes, de pessoas muito envolvidas em campanhas eleitorais, do que a realidade. Se tiver um grupinho desse se formando, isso vaza, todo mundo passa a saber e há algum tipo de repressão a isso. E isso vai para a mídia com um efeito até contrário. Então, eu não acredito, né, que para haver um efeito de mídia, a gente tem que ficar de olho a partir de quarta, quinta, sexta, sábado, seriam esses dias. E ele precisa ser algo muito negativo para um candidato ou muito positivo para outro candidato. Vamos ver, né? Eu não creio que vai acontecer, viu, Flávio? Olha, doutor, a pergunta agora é da jornalista Apoliana Oliveira. Olá, professor, boa tarde. Você falou agora sobre efeitos de mídia e na próxima semana a gente vai ter outra ferramenta de mídia que é a realização de debates. A gente até já tem um hoje para acontecer sem a presença do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E são momentos aguardados, inclusive por nós, jornalistas, partidos políticos, analistas, para saber como é que esses candidatos irão se comportar frente a frente. A gente já teve um embate entre os dois. Qual tem sido o peso, de fato, desses debates neste processo eleitoral em específico, que o eleitor já está, inclusive, cansado de debater política, e o que a gente pode esperar desses resultados efetivamente na urna? Dá ainda para decidir voto? O eleitor ainda tem gente indecisa que vai olhar para debate de forma significativa, pergunto? Apoliana, pelas pesquisas, os indecisos são da ordem de 1%, é muito pouco. Os debates, veja, você mencionou aí o debate de hoje, quer dizer, se tem dois candidatos no segundo turno, só um vai ao debate, então não tem debate, vai ser uma entrevista. A entrevista já aconteceu na eleição passada. Em 2018, Bolsonaro teve 50 minutos, 1 hora de entrevistas na Rede Record. Não foi um debate, inclusive foi só ele convidado para essa entrevista. Tá? Então isso já aconteceu na eleição passada. O que eu acho que se refere a esses debates aí que você chamou a atenção do tema, que eu acho que é muito importante, né? O debate da Rede Globo de televisão tende a ter muita audiência. Certamente no início do debate, no dia seguinte tem as repercussões do debate. Então, você, eu acho que de maneira apropriada, pensa nisso. E certamente, você não falou, mas certamente deve estar na sua cabeça, se um candidato se sai muito bem e outro se sai muito mal. É claro que isso pode ter uma influência, mas são candidatos que têm experiência. Um governou o país por 8 anos, cansou de participar de debate. Outro preside o país por 4 anos, já participou de muitos debates. Então, eles têm experiência de comportamento em debate. Eles sabem se controlar ali, né? Seguir um determinado rumo naquele debate, que torna improvável que um se saia muito melhor do que o outro. Eu fico vendo os comentários, por exemplo, o último debate que teve, houve meio uma avaliação unânime que Lula se saiu melhor no primeiro bloco e se saiu pior no último bloco. Ou melhor dizendo, Lula saiu melhor que Bolsonaro no primeiro, Bolsonaro melhor que Lula no último bloco.
Bom, isso é um empate, isso não dá em nada, né? Eu acho que para que um debate tenha algum tipo de influência no voto, e isso eu não estou dizendo ter influência, mas não necessariamente virar a disputa política. Ter influência, mexer em algum percentual. É preciso que um candidato seja o melhor em todos os blocos, seja muito melhor. E isso eu acho improvável, por conta da experiência que eles têm em debates, em exposições públicas, em falas em público. Quer dizer, eles não são bobos com relação a isso. Eles podem errar em várias coisas. A gente muitas vezes idealiza o mundo político, que os políticos só acertam, tudo que eles fazem tem uma racionalidade brilhante. Tem erros também. Mas o mais importante é que os acertos sejam mais frequentes e mais importantes que os erros. E isso eles conseguem fazer muito bem em uma situação de debate, no meu entender. A pergunta agora é do jornalista Arimatea Carvalho. Muito boa tarde, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar aos nossos ouvintes e telespectadores em todo o Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, agora nessa reta final, e aí eu já aproveito o conceito que a nossa doutoranda em comunicação, Sávia Barreto, falou de efeitos de mídia, um conceito desenvolvido pelo senhor, é o seguinte, ele disse: olha, pode ser que a gente desvincule o reajuste do salário mínimo, aquele reajuste anual, da inflação. E aí causou uma reação muito grande, porque essa proposta de emenda constitucional vai ser votada no Congresso. Atualmente, o salário ele é indexado, ou seja, ele é atrelado à inflação, uma questão constitucional. Então, precisa mudar a Constituição para mudar isso. E aí eu pergunto, na sua avaliação, essa proposta há menos de 9 dias da eleição, 10 dias da eleição, ela vai ter algum efeito de mídia? Eu sei que é um tema mais árido, né? Ele não causa tanta emoção na audiência, mas assim, é um erro que pode custar alguns milhares de votos ao presidente, professor? Pode custar, mas se a gente pensar, não é, Arimatea, o que a gente viu do primeiro turno? Foram 118 milhões de votos válidos. É muita coisa. Então, o que é isso daí? É um grãozinho de areia desses milhões de votos. A gente pensa, eu já dei entrevistas falando de uma tragédia, né, que se abateu sobre o nosso país, que são os mortos por Covid. Tem lá os estudos, né, praticamente 700 mil pessoas. E já se demonstrou, todos os estudos demonstraram, por exemplo, que esses que faleceram por Covid são, em sua grande maioria, as taxas são maiores, nos eleitorados, nos municípios e estados que votam mais em Bolsonaro. O que faz todo sentido. Aquela pessoa liderada por Bolsonaro ficou ouvindo ele durante a pandemia, não se cuidou tanto quanto outras pessoas que não se colocavam na posição de representados por Bolsonaro, e essas pessoas morreram em sua maioria. Então, vamos supor, é razoável imaginar isso, que dessas 700 mil pessoas, mais gente que vota em Bolsonaro tenha falecido e menos gente que vota em Lula. Sei lá, 400 a 300. 400 mil eleitores de Bolsonaro. E aí, então, a diferença seria favorável a Lula de 100 mil eleitores. Eu supondo também que todos são eleitores, a maioria de adultos. Isso faria diferença final na eleição? 100 mil? Não, muito dificilmente. A gente está falando de 6 milhões de votos, por exemplo, no primeiro turno. Pode ficar por aí também no segundo turno, pode ser um pouco mais. O segundo turno caminha também para ter ali em torno de 118 milhões de votos válidos, porque vai acontecer o seguinte fenômeno no segundo turno. Em geral, o que acontece? A abstenção aumenta um pouquinho e o voto branco e nulo diminui. Nós tivemos o menor branco e nulo da história de nossas eleições presidenciais. E no segundo turno, ele será ainda menor. Mas isso acaba, como a abstenção tende a aumentar um pouco, acaba resultando no que eu acabei de dizer, quer dizer, mais ou menos o mesmo número de votos, ali em torno de 118 milhões de votos válidos. Então, se os aposentados que hoje votam Bolsonaro tiverem essa notícia que você mencionou e mudarem de voto, isso vai ser da ordem de quê? Não vai ser de uma ordem que tenha um impacto muito relevante. Por isso que eu digo, as pessoas acham uma vantagem, um ponto percentual. Um ponto percentual é muita coisa. Com 118 milhões de votos, um ponto percentual de votos é praticamente 1.200.000 votos. É muita coisa. Eu não tenho aqui de cabeça quanto é a população da capital do Piauí. Mas imagina, um ponto percentual é 1.200.000
200 mil votos. 2 pontos percentuais, praticamente 2 milhões e 500 mil votos. É muita coisa, é difícil virar todos esses votos. Nós estamos aqui, professor, na ordem dos 800 mil habitantes, na capital Teresina. Então, veja, é menos de 1%, não é? Dessa menos de 1%. Mas olha, uma capital de estado, uma cidade grande, para que a gente tenha ideia o quão grande é esse 1%. É muita coisa. Professor, antes da gente encerrar, eu queria fazer um último questionamento ao senhor, que é a respeito da posição do Tribunal Superior Eleitoral nesta reta final de reforçar as suas ações contra fake news. Inclusive com uma nova resolução que permite a retirada de fake news do ar em até 2 horas, com mais agilidade do que vinha sendo tratado até aqui. Então, eu queria uma avaliação do senhor do impacto das fake news nesta eleição e uma avaliação desta decisão do TSE de endurecer o combate às notícias falsas. Ninguém gosta, né? O que nós temos? Nós, né, as pessoas, de um modo geral, as pessoas sérias, né, as pessoas que ocupam cargos de comando, não querem que a gente viva num mundo em que os fatos não sejam verdadeiros. Ninguém gosta de fake news. Criar mundo paralelo, inclusive aí um dos YouTubes aí que foi desmonetizado se chama Brasil Paralelo, até o nome é esse. Gerando notícias, são fatos mentirosos, fatos falsos. A literatura científica, Ananias, se a gente for levar em consideração um debate em bases científicas sérias, a literatura científica da área de ciência política não considera, não há nenhum consenso, não tem evidências de que as fake news são capazes de alterar o resultado de uma eleição, alterar o favoritismo de alguém. O que esses mundos de mídia social, isso inclui fake news, não é só fake news, ele acabou fazendo, e tem literatura científica séria que mostra isso, ele acabou alimentando uma radicalização, tá? A radicalização dos dois lados, esquerda e direita. Você pode ter um lado que apele mais para isso, ou seja, mais exagerado nas mentiras, mas você vai ter um lado que vai utilizar de manchetes, de chamadas exageradas, que não tem nada a ver, muitas vezes, com o corpo da matéria. Então, os dois lados acabam recorrendo a esses artifícios que levam à radicalização de pequenos grupos. São grupos muito radicalizados. Então, eu vejo com bons olhos o combate que o TSE vai fazer, esse combate. Você pode fazer isso hoje, tem que ser feito, claro, tudo por meio digital, meio eletrônico, porque as fake news... Nós sempre vivemos nesse mundo de boatos. Fake news é o quê? Boatos. No passado, antes... Você sabe disso, né? Todos nós envolvidos com política sabemos disso. Como é que os candidatos faziam antes da invenção do celular e da internet? Eles mandavam boateiros espalhados pela cidade, em locais de muito movimento, passando dentro de ônibus, distribuindo panfletos mentirosos. Isso sempre foi utilizado em campanha eleitoral. Sempre foi utilizado. Agora é que você consegue isso mais facilmente, atinge mais gente com isso. Agora, não interfere no voto, repito, mas é ruim que nós, se um tribunal que pode coibir isso, se um tribunal vai lá e deixa isso correr frouxamente e acaba contribuindo para que a gente crie um mundo ilusório para determinadas pessoas. Então, eu vejo isso com bons olhos, acho que é uma experiência importante que o TSE está passando agora, ele vai criar uma estrutura para isso, e essa estrutura será mantida e aperfeiçoada para as eleições futuras. Isso vai ser bom para a nossa sociedade, eu não tenho a menor dúvida. Sem dúvida. Eu quero agradecer, então, ao professor, cientista político, Alberto Carlos Almeida, pela excelente entrevista hoje aqui no Agora, Jogo do Poder, muito esclarecedora. Obrigado, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite e ter batido esse papo aqui com a gente. Olha, eu agradeço a gentileza de todos vocês, nominalmente, Ananias, Kátia... Flávia, Poliana, Sávia. Arimateia. Oi? Sávia, perdão. Agradeço a gentileza de vocês, né, e estou disponível aí para outros convites. Combinaremos aí, é só acertar a agenda. Um forte abraço para vocês aí. Forte abraço, muito obrigado. Tá aí então, entrevista nacional no Jogo do Poder. Você conferiu com o cientista político toda a análise de pesquisa, de cenário eleitoral, muito esclarecedor para a gente entender o que está acontecendo, o que está se passando.